Então, esse vídeo vai falar sobre tabelas. Eu quero partir de um ponto bem do início, bem inicial, até um ponto que eu acho que o conhecimento é razoável. Tudo que eu vou falar aqui, ele vai servir tanto para o Excel como para os Sheets, né? Então, de certa forma, a gente está trabalhando com conceitos que vão ser geral para tabelas eletrônicas. A diferença que vai ter entre eles, geralmente, vem na parte da programação ou em fórmulas avançadas, mas a diferença é bem pouquinha. Então, quando você entende a lógica por trás de como mexer, como movimentar na tabela, não tem tanta dificuldade. Para não me alongar muito, eu só quero deixar o roteiro do que vai ser esse vídeo, porque caso não seja do interesse, você pode passar para outro, se tiver. O conteúdo que vai ser abordado nesse vídeo, que é sobre a estrutura das tabelas eletrônicas, partindo para a parte de atalhos e movimentação na tabela, e indo para a parte de seleção, de fazer seleções de células, etc. A gente começa exatamente do básico até o nível razoável de Excel, né? De planilhas no geral. Porque boa parte das atividades que a gente faz com Excel, a gente também faz no Google Sheets e outros tipos de plataformas que trabalham com tabelas, né? Então, primeiro que a gente tem que entender é a estrutura, né? A estrutura é basicamente tudo em tabelas vai estar relacionado com essa estrutura de colunas, então de A a Z, e depois passa a ser AZ e etc. Vai somando as letras, né? De A a Z. E os números de 1 a quanto conseguir. Então, quanto mais linhas a gente tiver, quanto mais colunas a gente tiver, mais pesado vai ser a sua tabela, né? Então, a gente pode adicionar mais linhas. Então, no caso, clicando aqui nessa parte que está definindo o número de linhas, como visualizar, a linha que você adicionou vai se tornar a 10ª. No caso aqui, ó, inserir uma linha acima. Ó. Vemos que adicionou uma linha, ela vai assumir o lugar daquela linha anterior, 11, e os números vão continuar do mesmo jeito aqui. Se a gente não definir, eu mostro aqui, ó, vou adicionar uma coluna à esquerda da letra E. Então a coluna que eu adicionar vai assumir a letra E e a consequente afasta toda essa estrutura para um lado. Pronto. Então a gente entende, resumindo, que existem colunas e existem linhas, definida por linhas. A gente pode adicionar mais colunas ou pode adicionar mais linhas, né? Outra questão que ficaria mais fácil de perceber é que cada célula dessa, elas são como gavetas, né? Então, quando você está passando por cima das gavetas aqui, você não está selecionando nenhuma, e quando você clica 2 vezes, você está abrindo a gaveta, e aqui você pode adicionar qualquer coisa, uma letra, né? Uma escrita, ou numerário, que seria o mais comum, né? Você tem que abrir a gaveta, adicionar o numerário, e assim por diante. Com numerário a gente consegue fazer operações, com letras também a gente pode fazer operações, né? Basicamente, isso aqui é uma string, isso aqui é um inteiro, né? A gente consegue mudar a formatação dessas coisas que colocamos nessas gavetas. Mas antes de a gente passar para isso, vamos entender um pouco da movimentação na tabela. A gente pode movimentar tanto com a célula, com o cursor. Então a gente pode selecionar a célula que a gente quer, ou a gente pode fazer a movimentação através das setas. Aqui embaixo a gente pode ver, ó, direita, 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 para baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, certo? Outra forma legal que a gente pode trabalhar é selecionando alguns mecanismos que são bastante usados no dia a dia. Então, apertar Enter, a gente abre a gaveta. Se apertar Enter novamente, a gente fecha a gaveta e vai para a célula de baixo. Então, novamente, Enter, abre a gaveta. Posso digitar alguma coisa aqui. Enter de novo, fecha a gaveta e já passa para a célula de baixo. Agora, outra questão é, eu posso mudar as células da esquerda para a direita apertando Tab. Então, Tab, ele vai mudando a célula da esquerda para a direita. Se eu segurar Shift e apertar Tab, ele volta às células. Ele não abre a gaveta. A única forma de abrir a gaveta é apertando Enter. Se eu aperto Enter
e dou outro Enter, passa para baixo. Se eu aperto Tab, passa para o lado. Se eu seguro Shift e aperto Tab, ele volta. É a mesma lógica que funciona quando você está mudando abas no navegador ou abas no próprio computador. Aqui vai obedecer esses mesmos padrões. Vamos dizer que eu tenho todas essas gavetas selecionadas. Se eu seguro Shift, eu posso selecionar mais de uma gaveta. Perceba que agora, com várias gavetas selecionadas, se eu aperto Enter, ele não vai abrir todas as gavetas, ele sempre vai abrir uma única gaveta. A única propriedade que vai se manter é de deslocar a seleção para baixo. No caso aqui, eu aperto Enter, ele está aqui na seleção, está na A, né? Na gaveta A. Quando eu apertar Enter, ele vai passar para a gaveta B. C, A, B, C, A, B, C, tá vendo? E da mesma forma, se eu segurar Shift, ele vai jogar a seleção para cima. Ó. Shift é sempre o oposto, vai sempre puxar o oposto. Acabando lá em cima, ele volta para de baixo, ou indo para de baixo, ele passa para de cima que está selecionada. Okay? Essa característica também se repete com o Tab. Ao invés de eu mover a minha seleção através da seta de direita para o lado direito, eu posso mover ela com o Tab. Tab, Tab, Tab. E da mesma forma, segurando o Shift, eu retorno. Para acessar essa célula, como só tem uma célula selecionada, eu posso apertar Enter. E aí eu entro dentro da gaveta, posso adicionar ou posso apagar. Apertando Tab novamente, vou para a próxima célula, aperto Enter, posso adicionar ou posso apagar. E assim, ou voltar com o Shift. Então aqui a gente tem alguns movimentos que a gente pode fazer. A gente pode selecionar as células, em resumo, a gente pode selecionar as células clicando nas gavetas que a gente quer abrir 2 vezes, ou a gente pode ir para baixo com Enter, sempre abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, ou segurando o Shift, abrindo, fechando, e ela vai para cima, ou apertando Tab, que ela vai para a direita, Shift, Tab, ela volta para a esquerda. Se eu segurar Shift e selecionar mais de uma célula, quando eu aperto Enter, ele perde a propriedade de abrir uma gaveta e fica com a propriedade apenas de passar de uma gaveta para a outra. E apenas dentro das suas seleções. Segurando Shift, o caminho inverso. A gente viu agora só com coluna, mas se a gente selecionar várias linhas, a propriedade do Enter agora muda. Ela vai para a direita. Se eu segurar Shift, ela vai para a esquerda. Mesma forma, se eu segurar Tab, ela vai para a direita dentro dessa seleção. Isso por quê? Porque quando selecionamos linhas e colunas, veja o que acontece agora. Se eu aperto Enter, ela vai ter a propriedade de ir para baixo, mas não de abrir a gaveta. Mas agora ela vai mudar. Ao invés de ela repetir como a gente tinha feito na mesma coluna, ela vai passar para a coluna do lado. Ó. E Shift é a mesma coisa. Segurando Shift, vai voltar. No Tab, ele vai passar para o lado. E vai mudar para baixo. Segurando Shift, ela vai voltar. Então esse movimento é importante, porque no dia a dia do trabalho, geralmente a gente usa mais o teclado do que o mouse. Porque o trabalho ele é mais preciso. Então uma forma também que a gente pode usar, quando existe uma tabela que tem vários números, vamos dizer que aqui tem uma sequência de números, né? Então vamos adicionar uma sequência de números aqui qualquer. Vamos dizer que isso aqui seriam números diferentes, né? Veja que aqui tem o último número e aqui tem o primeiro número. Geralmente a gente trabalha com tabelas muito grandes. Então uma forma de você conseguir alcançar o último número sem precisar ir selecionar com o mouse ou sem precisar selecionar através das setas seria segurando o Ctrl, nesse caso aqui, e colocando a direção que você quer. Ele vai dar o último objeto dessa coluna. Então se eu seguro o Ctrl e aperto seta, ele vai para o último objeto da coluna. Da mesma forma, se eu seguro o Ctrl e jogo para cima, ele vai dar o primeiro objeto dessa coluna. Então,
Da mesma forma que eu posso selecionar todos os números assim com o mouse, no caso eu poderia selecionar todos aqui, mas digamos que a gente tem uma tabela muito grande que isso seria impossível fazer. Então a forma é utilizar aquele mecanismo que eu expliquei agora anteriormente, que seria o CTRL, você segurar o CTRL e jogar a seta para baixo, ele vai até o último número. Uma forma que a gente viu anteriormente é segurando o Shift e colocando seta para baixo. Sendo que, como é que eu chego no último elemento? Da mesma forma, eu posso segurar o Shift, apertar o Ctrl e selecionar para baixo. Ele vai selecionar até o último elemento dessa coluna. Isso aqui é bastante utilizado, porque quando trabalhamos com uma tabela muito grande, a gente pode selecionar toda uma coluna que a gente deseja, ou a gente pode simplesmente segurar o Ctrl e ir até o último elemento que a gente deseja. Então essa seleção ela funciona tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Shift, Ctrl para cima, selecionando todos. Se não existe uma especificação da onde você quer fazer a seleção, você também pode selecionar aqui por cima, clicando na coluna. Então aqui tá toda a coluna está selecionada, ou clicando em toda a linha. Então esse é um conceito, são conceitos básicos, mas que no dia a dia às vezes pode poupar boa parte do seu tempo na hora de trabalhar, que é utilizar o teclado ao invés de ficar selecionando seta. E ser mais preciso também, isso ajuda a ser mais preciso. Então nos próximos vídeos eu vou tentar explicar outros conceitos que a gente consegue trabalhar, que deixa a forma de trabalho mais dinâmico e até chegar a uma questão de trabalho com números em si. E aí a gente pode entrar em formulações e tal, mas isso vamos ver. Então é isso aí, valeu.